Ali que tem, que é daquela dali, não, ali. O 2000. Pode ser o 2002, pode ser que não é muito massa. Porque tem dó. Eu cachorro para dar dentro de casa, né? Não é nada? Não, é só que tem, porque se pisar no chão, depois vir para meu colo, eu vim para